Olá, tá começando mais um programa Saúde e Diversidade, podcast de saúde para as pessoas LGBT. O nosso programa foi gravado sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020 e vai ao ar todas as segundas-feiras. Não se esqueçam que nós estamos em todas as redes sociais agora, a partir dessa semana, e também estamos no e-mail saudiversidade@gmail.com. Saudiversidade se escreve com a junção da palavra saúde e diversidade. Saúde e diversidade. Eu sou Mário César Vilhena e tô aqui com a minha amiga Vivian Avelino Silva, a famosa Vivi. Oi, Vivi! Oi, Mário, tudo bom com você? Tudo. Estamos quarentenados? Estamos ainda, né? Quarentenadíssimos, isolamento social, mas no isolamento social é bom ouvir música. E neste programa de hoje a gente vai ouvir este som. Parado vendo o mundo correr, vejo o que ele reservou pra mim. Não deixo minha coragem morrer, ainda não chegou o fim. É uma luta e eu vou vencer. Não quero mais viver assim. E esse som é de quem, Vivi? Esse som é do Eric Barbie, que foi uma indicação do próprio Xande Peixe, nosso entrevistado de hoje. Muito legal. Então, durante o nosso episódio, o Eric Barbie vai nos beneficiar com esse som incrível. Muito bom. Nosso convidado de hoje, Mário, é o Xande Peixe, 48 anos, homem trans, pai e avô, e veio conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, que é a transexualidade masculina. Ele também é coordenador do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Muito bem-vindo, Xande. Obrigada por ter vindo. Oi, Eu que agradeço o convite. Xande, realmente é um prazer para a gente estar aqui e acho que a gente traz hoje um assunto e um diálogo, uma voz que tem muitíssimo pouco espaço na nossa sociedade. Primeiro, Xande, conta pra gente o que acontece, o que rola no Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Bom, o Instituto foi criado a partir de uma demanda do surgimento de muitos homens trans, demandas de saúde, educação, trabalho e buscar políticas públicas para a nossa população, que era invisível, né? Eu acho que ainda é um pouco, mas era mais invisível. E a gente trazer, principalmente quando a gente fez uma reunião com o Ministério da Saúde, para trazer essa demanda dentro do processo transexualizador do SUS, e incluir os homens trans, para também retirar do caráter experimental a cirurgia de mastectomia, retirada de mamas, e esterectomia, retirada de útero, ovário e trompas, que eram ainda em caráter experimental. Então a gente fez eu particularmente fiz uma reunião com o doutor de aulas do Ministério Público Federal, isso foi em 2009, para retirada do caráter experimental, porque a gente via que mulheres cisgêneras podiam fazer esterectomia e aumento ou diminuição de mamas sem precisar de ter uma autorização, né? E a gente entendeu que isso era uma transfobia. E aí a gente conseguiu, através do Ministério Público Federal, que o CFM retirasse do caráter experimental essas cirurgias, mantendo apenas a faloplastia e a metoidioplastia, que são cirurgias já na genitália. Então, o Instituto ele vem para fortalecer as demandas, né, e encontrar caminhos para acessar o Ministério da Saúde ou secretarias de saúde para inclusão dos homens trans nos processos de cirurgias, não só, né, mas hormonização, por exemplo, que é uma coisa muito importante para a gente, e acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Xande, no programa passado a gente abordou um pouco a questão desse processo, que você está chamando de procedimento transexualizador ou de redesignação de gênero, e ele vem por uma sequência, ele não é um tratamento único de um dia que eu vou no médico e entro de um jeito e saio de outro. Ele é uma sequência de tratamentos e terapias
e intervenções cirúrgicas que a gente faz. Você citou alguns deles pra gente, mas é importante para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque é um mundo que precisa ser muito mais exposto e as pessoas precisam conhecer mais, com alguma pergunta básica que eu te faço agora, e pode parecer óbvia, mas para muita gente não é, que é a partir de que momento a pessoa passa a ser trans e qual é o primeiro passo que ela dá? Aqui, a partir de que momento você passa a se reconhecer como uma pessoa trans? Bom, isso é uma coisa muito individual, né? Você se entender como trans, eu, por exemplo, vim me entender, eu sempre me entendi, mas reconhecer o que é ser uma pessoa trans, para mim foi uma coisa tardia. Também não, eu sou de uma geração que não tinha muita informação sobre isso. Foi até engraçado quando como que eu vou dizer? Quando eu me entendi como trans, foi numa reunião de travestis transexuais, mulheres travestis e mulheres transexuais, que uma delas me falou assim, cara, você não é lésbica, você é um FTM. Na época eu usava esse termo. Você sabe o que quer dizer, FTM? É female to male. Ah, sim. É um termo americano. E aí eu fui pesquisar isso e falei, cara, me encontrei. É isso que eu sou, porque eu frequentava, eu participava de grupos de lésbicas e não me encaixava ali, sabe? Então, eu falava, tá faltando alguma coisa. E não achava possível, né? Eu achava que até era uma loucura na minha cabeça, que eu não me entendia como uma menina. Sempre me entendi como menino desde criança. E aí eu fui ler uns artigos e eu só consegui encontrar isso em 2004, artigos espanhóis. E aí eu comecei a ler tal, e aí eu comecei a pensar, cara, eu tenho que trazer isso para o Brasil, porque eu acho que como eu, muitas pessoas também estão passando por esse momento. E quando eu li os artigos, eu falei, cara, me encontrei, é aqui que eu sou, é isso que eu sou. E em 2005, se não me engano, foi o primeiro evento do movimento social que eu participei, foi o segundo encontro paulista LGBT que teve aqui em São Paulo. Eu já fui para esse encontro pedindo inclusão de pautas para as demandas de homens trans. Eu nomeei como homens trans, porque tinha mulheres trans aqui no Brasil. Eu falei, não, vamos ser homens trans, porque a FTM era uma coisa americanizada. E a partir daí eu comecei a fazer essa militância para homens trans. E foi uma coisa muito louca, porque assim, quando surgiu isso, foi um pool de pessoas aparecendo. Então, assim, era só eu, daqui a pouco começou a aparecer 1, 2, 3. E hoje a gente tem, por exemplo, no ambulatório aqui de São Paulo, mais de 300. Então, assim, foi muito rápido. Assim. Você é um vanguardista, né? Era uma demanda reprimida. Mas não foi fácil, não, gente. Mas vê se eu estou interpretando corretamente, Xande. A identidade trans é uma coisa interna, é como a pessoa se sente. Ela pouco tem a ver com o papel de gênero, que é como a pessoa expressa para fora, né, para a sociedade, ou como ela se veste, ou como ela usa maquiagem, o cabelo, né, ela pouco tem a ver com isso, ela tem muito mais a ver com como a pessoa se sente, como a pessoa identifica que ela é, e muito menos tem a ver com cirurgia, né, que é, acho que o conceito que a sociedade em geral tem, que transexualidade, pessoa trans é sempre uma pessoa que passou por uma cirurgia de afirmação de gênero. Com certeza. Nada a ver. Durante muito tempo foi isso. Uhum. As pessoas até falavam assim, diferença de travesti pessoa trans é que a pessoa trans quer operar. Não, nada a ver. Uhum. É uma coisa realmente individual, pessoal. E aí, então, você contou um pouco desse processo que você sempre se sentiu menino, né? Mas nem sabia que tinha possibilidade de ter essa identidade de gênero masculina. Foi isso? A sua infância, Xande? Eu sempre brinquei com as coisas de menino, sempre achei mais legal e assim, nunca tive interesse em meninos. E quando eu, na adolescência, eu comecei a ver essa questão, eu falava, bom, eu sou lésbica, né? Mas não faltava alguma coisa, eu não era uma mulher que se relacionava sexualmente e emocionalmente com outra mulher, afetivamente com outra mulher. Eu era um menino, eu me sentia um menino. Uhum. Então, assim, até eu lembro de um grupo de lésbicas que eu frequentava que falava assim, para ser lésbica não precisa ser macho, masculino, como eu era, né? Mas eu não conseguia ir, eu falei, não, mas eu sou assim, entendeu? Assim, eu me sentia um menino mesmo, mas era o lugar mais próximo, mais acolhedor e de menos violência que eu tinha. E quando eu assumo, em 2004, a minha identidade de gênero de homens trans, eu saio desse movimento de lésbicas. Eu sou, inclusive, convidada a sair. Puxa. Né? Mas faz sentido.
você se sentiu de alguma forma que houve alguma forma de preconceito ou não? Você acha que só realmente você estava numa outra posição? Não, eu não senti preconceito, não. Eu acho que realmente a gente tem uma questão de tipo, nós temos nossas caixinhas que têm demandas, especificidades diferentes. Temos uma coisa que é em comum, né? Todo mundo junto, que é contra a intolerância, contra o preconceito e tal. Mas algumas coisas são específicas de cada caixinha, né? Eu vou colocar caixinha ou sopa de letrinhas, como no livro da Regina Facchini. Nós temos a sopa de letrinhas, então assim, cada letrinha tem a sua especificidade. LGBTQIA+, né? Todo mundo vai falando. Tem sua especificidade própria, mas ao mesmo tempo tem aquela questão de contra o preconceito, contra a intolerância. Eu odeio essa palavra, mas é isso, entendeu? Nesse processo você sofreu muito preconceito? Então, de 2005 a 2007, praticamente eu estava sozinho procurando essas demandas. Tanto que teve a primeira Conferência Nacional LGBT e eu me inscrevi como homem trans e tinha alguns GTs e assim, era uma pessoa por GT. Eu falei, cara, mas eu tô sozinho. GT, grupo de trabalho. Grupos de trabalho, que era para falar sobre educação, um grupo, trabalho outro, saúde outro. Falei, cara, mas eu tô sozinho. Mas aí eu encontrei nessa mesma conferência, encontrei mais 2 pessoas se identificando como homens trans e aí a gente pleiteou lá e conseguimos dividir, participar de todos os GTs um pouquinho de cada um, porque era importante pra gente. Mas foi muito difícil, era uma coisa muito nova, né? Ninguém entendia. E ainda tem pessoas que ainda não entendem, né? Eu já ouvi um termo que é muito, muito engraçado e ao mesmo tempo muito ridículo, né? Que homens trans são super sapatas. Pois é. Ou seja, não sabe nada, né? Não respeitando a nossa identidade de gênero, né? Que tem uma questão muito que a gente tem que sempre bater, é a questão que identidade de gênero é uma coisa e orientação sexual é outra. É isso. Né? Minha identidade de gênero é como homem, minha orientação sexual é heterossexual, mas tem muitos homens trans que são homens trans como identidade de gênero, mas são gays como orientação sexual. A gente abordou isso sobre essas questões em alguns programas, mas eu quero aproveitar o ensejo desse comentário, o da Super Sapata, pra gente falar, Xande, Vivi, para as pessoas que estão ouvindo a gente e que acham isso. Gente, é assim, o filósofo já falava, não sabe, deixa, não fala, vai se informar. Mas essa questão que você está falando, embora a gente já tenha abordado em outros programas, é importante que uma coisa é identidade de gênero, outra coisa é orientação sexual. E existem outros aspectos. Então você falou pra gente que você é um homem trans, heterossexual. E aí você pode explicar mais uma vez e melhor para as pessoas entenderem? Eu nasci menina, me identifico, me reconheço como homem e tenho relações sexuais com mulheres heterossexuais. Existem meninos que nasceram meninas, se identificam como meninos, se reconhecem como meninos e têm relações com homens, tanto homens trans como homens cisgêneros. E são homens trans gays. E tem homens trans também que são bissexuais. Então, assim, a identidade de gênero é a mesma. São homens trans. Mas a orientação sexual de cada um é de cada um. Mais claro impossível. E as pessoas têm direito de ser o que quiserem. Não, o pior é a pergunta, né? Peraí, você nasceu menina, aí eu vou colocar entre aspas, virou menino e gosta de menino, por que não ficou menina? Porque a gente reforça aqui, identidade de gênero é uma coisa e orientação sexual é outra, né? Vocês não conseguem entender. Não, realmente, a gente tá rindo aqui rindo, mas para não chorar, né? Porque isso é o comentário da falta de conhecimento mais frequente que a gente escuta em qualquer ambiente mal informado em relação à orientação versus identidade de gênero, né? As pessoas têm o seguinte comentário: já estava tudo certo para você se relacionar com mulher, por que você teve que fazer tudo isso de confusão, né? Então, realmente, uma coisa é identidade, outra coisa é orientação. Uma não guarda relação com a outra, né? Então, uma coisa é quem você é, outra coisa é por quem você se interessa, com quem você se relaciona. Sim. E como é que foi com a sua família, amigos e escola e outros ambientes sociais? Quais dificuldades que você enfrentou nesse processo, Xande? Bom, a primeira violência que eu sofri foi no 2º ano do ensino médio, que foi um estupro corretivo e coletivo, porque foram 4 caras que me estupraram no banheiro, dizendo que eu nasci menina, então eu tinha gostado daquilo que eles tinham. E foi dessa relação, desse estupro, que eu fiquei grávido e que tenho uma filha hoje de 29 anos, que amo muito e tal. Outras violências que também parecem pequenas, mas não são, é tipo você chegar numa loja e querer comprar uma cueca e a pessoa, isso
eu tô falando isso quando a gente está no momento de transição, tá? Antes de tomar testosterona e ter barba e tal, você tem uma fase de transição que você fica ambíguo, se você fica naquela questão de que você olha, não sabe se é homem, se é mulher e tal. E aí eu fui comprar uma cueca para mim e a pessoa falou assim, é pro seu namorado? Sabe, assim, bem desinformada a pessoa. Na escola eu acho que foi o período mais complicado. Com a minha família, eu tenho 3 irmãos, uma irmã. Até hoje é complicado explicar, às vezes ela me chama ainda pelo meu outro nome. O meu irmão é padre, mas a gente conversou bastante e ele vai de boa. E a minha outra irmã é tranquilo, sempre foi. Tanto que quando minha mãe faleceu, ela tinha 10 anos, eu criei ela e a filha dela hoje me chama de vovô. Também é uma outra netinha, agregada, mas é minha netinha do amor. Com a família foi isso. Com o resto da família, que é tio, primo, pai, eu nem questiono, porque a maioria das vezes, quando os encontros em algum evento tal, me chamam pelo nome de registro, não mais que eu já retifiquei meu nome, mas pelo meu outro nome antigo, e aí eu questiono e a pessoa fala assim, mas eu te conheci assim, então eu vou te chamar assim. Eu falo, então não precisa nem chamar, então não precisa nem, porque falta respeito, e se não tem respeito também não é família para mim. Entendeu? Então é isso. Mas com a minha filha, por exemplo, é muito tranquilo. Minha neta, que é filha da minha filha biológica, que é fruto desse estupro, eu sou o vovô dela, e ela fala que o vovô dela é Franz. Ela não fala trans, ela fala Franz. É muito engraçado. E ela fala assim, meu vovô nasceu de pepeca, mas ele é homem. Então, assim, ela tem 7 anos. É natural para ela. Criança é uma coisa incrível, né? Você explica, ela entende, acabou, ponto. Não fica questionando, sim, não fica, né, com minhoca na cabeça. Se alguém falar com ela só vai falar assim, é isso, e acabou. E aí muda de assunto, vai brincar de outra coisa, e não fica num processo de questionamento. Simples como podia ser para todo mundo, né? Pois é. Essa experiência que você contou e que acabou de revelar pra gente, a dor deve ser imensurável. Só você deve saber o que você passou. E assim como isso que você contou pra gente, outros diversos casos acontecem Brasil adentro. E eu acho que a importância da gente estar aqui, Xande, conversando sobre isso e revelando essas questões para toda a sociedade, porque embora o Brasil ainda seja um país em que tenha muitos direitos civis e políticos, sociais, econômicos e culturais garantidos pelo Supremo Tribunal Federal, pela legislação e por algumas políticas públicas que vieram até poucos anos atrás, somos campeões na violência contra as pessoas LGBTs e na violência trans, principalmente. E é muito louco, porque é um país que é campeão no consumo de pornografia trans e, ao mesmo tempo, a violência contra a pessoa trans é gigantesca. Sim. Por isso que é importante a gente botar a boca no trombone e falar pra todo mundo, porque as pessoas têm que saber que esse tipo de coisa acontece. A gente vê a violência há pouco tempo, quando a Natura faz uma campanha e põe um homem trans, e aí você vê os comentários, assim, absurdos, né? Eu lembro de um comentário que me marcou muito, assim, bom, a mulher mais sexy do Brasil é um homem e o pai do ano é uma mulher. Então você fala, cara, como assim? Né? Não respeitar mesmo a identidade de gênero das pessoas, né? Que falar que Pablo é a mulher mais sexy do Brasil e o pai do ano seria o Tami. O problema maior é que hoje a gente está numa conjuntura política muito complicada e as máscaras caíram, né? E parece que foi liberado você fazer o que você quiser com as outras pessoas. Foi validado, né? Foi validado. Então, assim, eu lembro no dia que o Inominável foi eleito, eu tava passando na rua e passou uma mulher negra com um black enorme, linda. Aí um cara passou de carro, parou o carro e falou assim, aí neguinha, agora você vai voltar pra senzala. Então, a partir daquele dia eu falei, cara, as coisas ferraram, entendeu? E no bairro onde eu morava, em São Paulo, antes de vir pra cá, no dia da eleição dele, que ele foi eleito, alguns prédios perto de onde eu morava gritavam assim, agora a gente pode matar viado, agora a gente pode matar travesti. E, consequentemente, isso adoeceu muito as pessoas trans. Depois dessa, vou falar uma palavra aqui, maldita eleição, só eu perdi 5 amigos, homens trans. Assassinados? Não, se suicidaram, porque diferentemente das mulheres trans ou das travestis, que são as pessoas matam elas,
Os homens trans têm se suicidado muito. Você vê pouco caso de assassinato de homens trans. Existe, mas a maioria dos homens trans se suicidam por não aguentar a pressão, não aguentar essa violência que a sociedade tem. Não deixa de ser uma transfobia, né? Porque, cara, você sai na rua, eu sou hoje, vou colocar entre aspas de novo, eu sou um cara passável, porque eu uso testosterona, eu tenho barba, eu fiz já a retirada das mamas, tudo. Então eu sou um cara passável. Quem me tromba não sabe que eu nasci biologicamente uma mulher, mas existe aquele processo de transição. E aí você vê os meninos assim sofrendo muita violência na rua, muita violência de xingamento, de várias questões. Eu passei por uma situação que é uma coisa que eu questiono muito, eu chamo assim, é um processo das leis que a gente tem garantido, mas é um processo de cavalo de Troia. Porque assim, eu aprovo que eu posso ter trocado no cartório nome e gênero, certo? Eu vou lá no cartório, troco meu nome e meu gênero. Mas eu não tenho mais mama, tenho barba, tudo. Mas na hora de eu ser abordado pela polícia na rua, quem já tomou geral, principalmente os homens, da polícia, a primeira coisa que eles fazem é meter a mão onde? Onde a gente não tem alguma coisa que eles procuram. No saco. E quando eles percebem isso, e quando eles percebem isso, aí já vem uma violência. Eu passei por isso o ano passado. A polícia me abordou, parou, pediu documento, dei e tal, me deu uma geral. A hora que perceberam, eles me colocaram na viatura, pura e simplesmente. Meu Deus, cheio. E deram uma volta comigo, tipo, 1 hora. Eu falei, cara, eu vou morrer. Porque é a primeira coisa que a gente pensa, vou morrer. Porque começaram a zoar com a minha cara e tal. E aí, de repente, aí me largaram no lugar longe de onde me pegaram. Eu falei, que bom, graças às deusas, aos orixás, que me largaram vivo. Mas a gente não sabe se a gente volta, entendeu? Então, assim, são coisas muito, tipo, legal, criminalizou a homofobia, criminalizou a LGBTfobia, quer dizer, né? Mas, por exemplo, eu tenho nome social. O nome social não, já é um nome retificado. Eu cometo um crime, por exemplo, eu vou para que cadeia? Se eu for para uma cadeia masculina, eu sou um homem de vagina. O que vai acontecer comigo dentro cadeia? Se meu nome e meu gênero estão retificados, isso não foi pensado. Então é muito conta-gotas, sabe? Muito conta-gotas. Então eu faço um processo aqui, que eu mudo o nome e gênero, mas eu não penso na outra parte, que eu sou um ser humano. Posso cometer um crime. Se alguém fizer alguma coisa com a minha filha, eu vou matar e pronto, vou preso. E aí? Vamos por aonde? Se meu nome e meu gênero, que não aparece, não é como um documento de divórcio, que tem atrás da certidão eu esqueci o nome daquele negócio. Uma verbação. Não tem. Mudou e pronto. Então, assim, vamos mandar para uma cadeia masculina. E aí, o que vai ser de mim naquela cadeia? A gente pode te dar até outro exemplo, Xande, que a gente discutiu outro dia, eu e o Mário, relacionado àquela restrição para doação de sangue, né, de homens que fazem sexo com homens. A pergunta no formulário de triagem é somente para homens. A pergunta é se a pessoa fez sexo com outro homem. Ou seja, uma mulher trans, eles não fazem essa pergunta, né? Porque mulher trans não existe, na verdade, não. Essa categoria é invisível, né? E homem trans, então eles vão perguntar a mesma coisa. É muito maluco, né? Assim, como realmente é invisível a um ponto de coisas muito básicas, as pessoas sequer cogitarem incluir essas categorias de pessoas não cis e reconhecer que elas existem, né? A gente tem um documento, eu não lembro o nome agora, que foi feito há muitos anos atrás, que aí a gente questionou essas coisas sobre HSH, lembra HSH que existia? Uhum. Homens que fazem sexo com homens, e aí incluíam antigamente travestis e mulheres trans. Uhum. Aí criaram, isso foi o Ministério da Saúde, eu não lembro o ano que foi, mas criaram um documento que é gays e outros HSH, incluindo travestis transexuais. Cara, como assim, né? Ainda existe esse documento. Então, assim, é muito retrógrado, cara. Não, mesmo o governo não consegue, o Ministério da Saúde, eu vou falar especificamente sobre o Ministério da Saúde, não consegue acompanhar essa questão, né? Não consegue colocar a palavra travesti, parece que pesa tanto, travesti, mulheres transexuais, homens trans. Por exemplo, eu ir no ginecologista. Uhum. Do jeito que eu tô hoje, eu já fui fazer uma mamoplastia, uma mamografia, Uhum. e eu tava na sala esperando, só tinha eu na sala. A mulher apareceu lá assim, falou o nome, só que eu ainda não tinha retificado o nome. E eu tava lá sentado, e ela ficou chamando, e eu ali. Eu falei, sou eu. Ela falou, não, é sua esposa. Eu falei, não, sou eu. Então, assim, tem muita coisa ainda que a gente tem que... Os profissionais da saúde estão despreparados ainda para atender esse público, e a gente está aqui numa batalha
para tentar fazer essas pessoas... A palavra não é sensibilizar, é para as pessoas serem treinadas, para as pessoas serem educadas. Porque sensibilizar depende de algo do foro íntimo, é mais do que isso. A gente precisa levar isso para a superfície, para todo mundo entender o que é e as pessoas trabalharem adequadamente. No começo da sua fala, você também falou de políticas públicas, que é o que vai ajudar a gente a pautar e transformar esse país num país mais justo e mais igualitário para todas as pessoas, héteros, gays, transexuais, brancos, negros, indígenas. E você falou todas as pessoas, porque nós somos seres humanos, na essência, e você começa a falar das eleições, você usa o termo inominável. O Xande está falando das últimas eleições, que houveram agora há pouco, da eleição em que foi eleito o presidente atual, que é o Jair Bolsonaro, e que ele foi eleito com uma pauta claramente homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, misógina, além de todas as violências que o atual presidente do Brasil e o seu governo têm pregado. O reflexo disso é o que o Xande acabou de contar. O reflexo disso é que as pessoas se sentiram habilitadas para violentar as pessoas gratuitamente. É por isso que a gente está falando sobre isso e é por isso que a gente precisa batalhar para que esse discurso mude. As pessoas não podem terem discursos agressivos, violentos, homofóbicos, transfóbicos, misóginos e qualquer coisa que seja violenta, tá? Principalmente quando é o representante do país. Xande, é muito importante isso que você revelou pra gente e uma coisa que me chamou muita atenção em toda a sua história, toda essa meia hora de conversa que a gente teve até agora, é que você começa contando do seu começo, da sua empreitada em que você não descobriu nada no Brasil e você foi criando uma porta para depois arrombar essa porta. Então não tinha porta nenhuma, você queria arromba trazendo os conceitos de transfobia para o seu universo e hoje a gente tem, mesmo que minimamente e sendo dilapidada pelo governo, uma política pública de saúde LGBT. Você pode contar pra gente um pouquinho como foi esse trabalho de construção, o que foi conquistado do seu período de descoberta para hoje, por favor? Eu vou começar com o processo transexualizador do SUS, que a primeira conversa foi em 2005. Foram chamadas algumas mulheres trans e eu fui convidado como homem trans para criarem políticas para essa população de saúde dentro do SUS, mas a inclusão de homens trans só veio em 2013. Né? Eu fiquei de 2005 até 2013 esperando essa inclusão. Porém, aqui em São Paulo, foi criado um ambulatório para saúde integral de travestis e transexuais. E aí, no começo era só para mulheres trans e travestis, e aí eu fui lá de novo, né, brigar, eu vou falar brigar mesmo, porque de meter os dois pés no peito, porque eu achava muito transfóbico e muito surreal, porque se tinha um acompanhamento, né, para mulheres, e até no ambulatório que eu estou falando, é o ambulatório do CRT, tinha uma pesquisa para mulheres lésbicas masculinas que estavam mais preparadas para receber os homens trans, por uma questão de estar ali lado a lado, e foi incluso. E hoje nós temos nesse ambulatório, por exemplo, mais homens trans do que travestis e mulheres transexuais. O processo dentro do Ministério da Saúde, ele hoje tem uma visibilidade. Hoje eu não sei, eu estou falando até onde eu fui acompanhar. Tem uma visibilidade importante, inclusive existe uma questão de que o homem trans ele é heterossexual. O homem trans ele tem que reproduzir, inclusive o machismo, inclusive essas coisas, para ser autenticado e carimbado como homem. E aí eu levei para o Ministério da Saúde uma questão de que alguns homens trans estavam fazendo o programa e que eles precisavam ser incluídos também nas questões de prevenção às IST/AIDS. E aí, conversando com o Ministério da Saúde, principalmente o programa de IST/AIDS do Ministério da Saúde, levei essa questão para que os homens trans também fossem incluídos na questão do PrEP e da PEP, que é a pré... Eu sempre confundo esse nome. Profilaxia pré-exposição do HIV. Muito obrigado. E a PEP. Então, assim, a PrEP, que é a pré, ela era só para gays e para travestis e mulheres transexuais. E a gente conversou que homens trans também poderiam ser gays e também poderiam sair com outros homens e também ter, né, essa vulnerabilidade. E aí foi incluso dentro da PrEP os homens trans, porque a PrEP é para populações específicas, e foi incluso. E aí a gente criou uma cartilha de prevenção às IST/AIDS para homens trans. Foi uma cartilha feita por homens trans dentro do Ministério. É uma cartilha que foi feita com muito amor, muito carinho. A ilustração foi feita por um homem trans. E quando esse governo agora assumiu, eles tiraram algumas coisas que a gente colocou, por exemplo, como gravidez de homens, como se homens trans não pudessem engravidar.
E aí eles retiraram essa questão e tiraram também a questão de uma coisa que a gente chama de pump, que é para aumento de clítoris, que é uma bombinha. E eles falaram que isso não tinha uma pesquisa científica, então não podia pôr tal. Mas se vende bomba para aumento de pênis de homem cisgênero aleatoriamente. Então, assim, ficou uma coisa meio bizarra. Eles retiraram essas partes da cartilha, mas a gente continuou divulgando a cartilha que a gente fez originalmente, como uma forma também de resistência. Esse é o problema, né, Xande? Quando retira, dá a impressão para o governo que vai acabar o problema, mas não, né? As pessoas continuam utilizando e praticando o pumping, ou as pessoas continuam engravidando e agora sem informação. Esse é o problema, né? Esse é o desdobramento. Sim, sem prevenção, sem nada, né? Que nem a questão da hormonização, que a gente fala muito sobre isso, né? Faz um acompanhamento, porque hoje em dia é muito fácil você colocar na internet, eu quero comprar uma testosterona, mas aí você tem que fazer um monte de exames, né? Um monte de coisa. Então, assim, isso é prevenção, né? Redução de danos, eu vou dizer isso. É uma redução de danos. Se você tiver um norte, você vai fazer a coisa certa e você não vai prejudicar a sua saúde, né? Que efeitos colaterais que o processo de afirmação de gênero pode provocar, Xande? Você passou por ele, né? Quais que foram os benefícios de um lado e que tipo de efeitos colaterais podem acontecer e que as pessoas precisam ter atenção? Bom, como eu me identifiquei, me entendi como homem trans em 2004 e a internet está aí, e eu consegui descobrir como me hormonizar sozinho, eu comecei a tomar hormônio aleatoriamente. E em 2006 eu tive 2 AVCs, porque eu queria muito rápido o processo e ao invés, como não tinha informação, ao invés de tomar a cada 15 dias, eu tomava uma semana cada um. Aí eu tive 2 AVCs, um numa semana e outro na outra. E com essas informações, quando cria-se o ambulatório, quando cria-se um protocolo de uso de hormônios, quando isso é inserido dentro da saúde, isso ameniza muito essa questão. O problema maior é que a demanda é muito grande e a gente não tem o credenciamento de muitos ambulatórios. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem o CRT, Unifesp, que não é credenciado, mas está ali para fazer o acompanhamento, e algumas UBSs em São Paulo. Mas a demanda é muito grande. Então, assim, a fila, por exemplo, para você entrar no CRT está fechado, porque você não consegue mais ir. E aí, assim, eu tenho uma ânsia muito grande de adequar meu corpo à minha identidade. Uhum. Primeiramente, não por questões, como que eu vou dizer, de modismo e tal. Não é vaidade. É uma questão de que eu me olhar no espelho e me ver, né? E a outra questão é também se proteger dentro da sociedade. Uhum. Muitos homens trans sofrem violência porque se identificam como tal, mas quando chega num lugar, a pessoa olha e não vê um homem ali. Porque nossa sociedade binária, nojenta, tóxica, ela identifica homem com um padrão específico. Então, assim, para eu não sofrer violência, eu tenho que ter barba, eu não tenho que ter peito. Então, você começa a correr atrás por fora. E o sistema, ele dá essa abertura para você burlar ele. E isso acaba com as pessoas. Porque o uso da testosterona sem acompanhamento, ele é muito perigoso para o fígado, é muito perigoso para os ossos, né? É que nem aquele negócio que o pessoal toma para bombar em academia. Pode matar. Né? Se você não tiver um acompanhamento, você pode se ferrar. Então, assim, é muito importante os ambulatórios, mas hoje a gente tem um processo de credenciamento muito parado. É muito difícil o credenciamento para isso. No Brasil, a faloplastia ainda é em caráter experimental. Mas uma pesquisa que eu fiz, não é uma pesquisa oficial, mas é uma pesquisa que eu fiz conhecendo muitos homens no Brasil inteiro, 90% dos homens trans não querem fazer a faloplastia. Explica pra gente, para quem tá ouvindo, Xande, que eu acho que não é uma palavra que é comum, né? O que é a faloplastia? É a construção de um pênis. É a redesignação sexual. Certo. Na cirurgia tem uma técnica cirúrgica, né? De usar tecido, por exemplo, dos grandes lábios para conseguir construir a pele desse novo pênis que é a faloplastia, né? Não sei se exatamente é essa região da pele que é usada, mas... É uma cirurgia de alta complexidade e que ela não tem uma funcionalidade. É como se você colocasse um pênis implantado de borracha em você e ficasse lá. Para os homens trans, na maioria deles, eu vou dizer 90%, a cirurgia mais importante é a mamoplastia. Porque durante muito tempo eu tinha mamas muito grandes. Eu tinha barba e mamas. Imagina como era
a situação, né? Eu lembro uma vez no avião, eu estava com o braço cruzado, a comissária de bordo falou assim, o senhor quer alguma coisa? Aí eu baixei o braço e falei assim, desculpa, senhora. Eu com barba, né? Mas o que chamou para um feminino foi a mama. Então, assim, a mamoplastia é a cirurgia que eu acho que é mais importante para um homem trans sobreviver nessa sociedade. Porque quando você faz a mamoplastia, você tem uma segurança de não ser lido como uma mulher cisgênero. E eu era uma mulher de barba, hein? Se a nossa sociedade não fosse tóxica e binária dessa forma, menos pessoas precisariam de um processo de afirmação físico de gênero, você acha, Xande? Com certeza, e acho assim, incrível o surgimento das pessoas não binárias. Elas vêm desconstruir tudo, essa questão, porque existe dentro da sociedade aquela coisa, se você quer ser homem, você tem que ser assim, se você quer ser mulher, você tem que ser assim, e chega os não binários e fala assim, não, nós vamos ser assim, pô, um cara de barba, de unha grande, de batom, de vestido, é um trans não binário também que vem assim, cara com a mama grande mesmo, vestido de homem. Eu acho que isso é uma coisa incrível que chega para realmente desconstruir essa binariedade que é instituída no Brasil. Apesar que, com certeza, a discriminação também é grande. Mas eu acho que essa moçada nova tem peito para chutar o balde e falar assim, é isso mesmo, vai ter que engolir, entendeu? Eu percebo na nossa sociedade que por mais que a gente esteja cada vez mais apertando o parafuso do fascismo e dando voltas e espirais para as coisas ficarem piores, vão pipocando ilhas de resistência que eu não reconhecia antes. Então uma juventude gritando coisas que antes, na nossa juventude, a gente não gritava, por exemplo, isso que você está contando pra gente, né? Xande, você citou bastante a violência, né, e o estigma. E muitas vezes as pessoas acham que tudo isso chama homofobia, sempre, qualquer preconceito contra a pessoa LGBTQIA+. Fala pra gente a diferença entre homofobia, lesbofobia, transfobia, é tudo igual ou não é igual? Não, são coisas específicas, né? É que homofobia, eu acho que ela serve para a letra LGB, né? E transfobia para travestis e transexuais. Tanto homens trans como mulheres trans. Mas eu acho importante realmente a gente falar separadamente bifobia, lesbofobia, gayfobia, transfobia, porque as violências são bem diferentes, elas são bem... Por exemplo, lesbofobia, além da violência da questão de orientação sexual, ela tem uma violência, né, misógina contra a mulher, né? Gayfobia, aquela coisa de, né, chamar de mulherzinha, de baitola, de não sei o quê, eu acho que tem uma diferença muito grande, a questão da bifobia, né? Aquela questão de que bissexual é que sai com todo mundo, e a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que bissexuais são pessoas que se relacionam tanto com homem quanto mulheres, mas não necessariamente ao mesmo tempo, né? Porque parece que vira um bacanal, né? E a transfobia é realmente essa questão dessa porcaria que criaram aí hoje de ideologia de gênero e, putz, é uma coisa muito complicada que você vê se alastrando, as pessoas falam como sem saber o que é, né? E tipo, aquela coisa, Deus te fez homem, você tem que ser homem, Deus te fez mulher, você tem que ser mulher. E a religião, ela permeia muito, ela está muito influenciada nisso. E a violência tem um nome, né? As pessoas usam Deus como uma forma de violentar essas pessoas, né? E eu tenho a minha religião e assim, você vê muito forte as pessoas usarem religião como uma desculpa, né, para poder fazer aquilo. A sua fala se faz importante porque essas fobias todas, elas são muito mais do que a outra pessoa não gostar de uma pessoa trans, de uma pessoa lésbica. As violências, elas vão escalonando num nível que chegam à morte das pessoas. Então, assim, podem partir simplesmente da pessoa não se aceita, dela ser expulsa dos espaços sociais, quer dizer, então, que ela pode ser expulsa da escola, ser obrigada a sair da escola, da igreja, que em muitos lugares do Brasil é o único lugar de acolhimento, e de ter medo de andar na rua, da pessoa não falar assim, puta, eu vou ter que ir pra padaria agora, eu tenho que ir pro bar pra comprar cigarro, cerveja, água, pão, e
e eu tô com essa roupa, vou ser agredido. Ou até sair à noite e ter medo da própria polícia, que é quem deveria garantir a nossa segurança. E então aí os índices de mortalidade da população LGBT no Brasil. É isso que representa essas fobias todas, e a importância da sua fala, eu acho que reside aí, né? Ou tamanha falta de espaço, tamanha falta de oportunidades, tamanha pressão, falta de suporte social em todos os sentidos, que a pessoa se vê sem saída até o ponto de cometer o suicídio, como foi o caso dessas pessoas que o Xande comentou no começo da nossa conversa, né? Eu mesmo já pensei várias vezes. Cara, chega um momento que você fala assim, não tem pra onde ir. Primeiro eu não consegui emprego porque eu era trans. Hoje eu não consegui emprego porque eu tenho mais de 40 anos. E aí, assim, é muita violência vindo, assim, porque você batalha a vida inteira para ser reconhecido. Aí você tem uma passabilidade, aí você fala, não, agora vai. Mudei nome, gênero, tenho passabilidade, agora vai. Aí você esbarra na questão da idade. Demorou muito tempo para eu ter essa oportunidade. Aí ferra tudo, sabe? É muito complicado. A questão do emprego ainda é uma questão muito, muito complicada. As pessoas, elas primeiro colocam a tua identidade de gênero na frente do que a tua qualificação, do que a tua qualidade de produção, a sua produtividade. Então, isso é muito complicado. E aí também se revela outra diferença, por exemplo, de um homem gay, que é só disfarçar no emprego, não falar nada, falar, minha mulher mora no interior. E tá tudo bem, ele continua sendo o que ele quiser. Uma pessoa trans não, né? Tem um marcador ali que é nítido, e a pessoa tem que lidar com essa violência todos os dias, que pode ir de não arranjar emprego, se arranjar com piadinha, com não promoções, a demissão. Sim. É violento demais. Eu não consigo ver ainda não pesquisei sobre isso, quando uma pessoa faz a retificação de nome e gênero na questão de empregabilidade. Mas, se você não falar que você é trans, você corre o risco também de ser, entre aspas, eu vou pôr, tá? Descoberto. E aí vem a questão de banheiro, que é uma questão tão bosta, mano, sabe? Mas as pessoas se preocupam muito. Que banheiro que você vai usar, né? Eu lembro que eu fui num pagode, uma vez, lá na Querupita, lá na Bela Vista, e eu fui na fila do banheiro dos homens. E eu fui lá, pá. Chegou na minha vez, quando eu olhei, não tinha a casinha, só tinha o mictório. E eu fiquei parado, mano. Aí o cara de trás falou assim, ei, mano, vai ou não vai? Eu falei, cara, preciso fazer o número 2, porque eu não tinha como fazer. Aí falou assim, vai ter que negociar com as minas. E isso parece engraçado, mas é uma coisa muito complicada, né? Dentro de uma empresa, se você vai no banheiro e a pessoa vai falar por que aquele cara só vai no banheiro fechadinho? Por que aquele cara não usa o mictório? Então, assim, começam os questionamentos. E aí você fica perdidaço, com medo mesmo. A minha violência sexual foi dentro do banheiro público. Então, assim, eu, durante muito tempo, não frequentei banheiro público. Então, assim, imagina você dentro de uma empresa, a empresa fala assim, não sei, que banheiro que você vai usar? Usa do deficiente. Aí quer criar mais uma caixinha pra gente, né? Criar um terceiro banheiro. Não acho que a sociedade tem que entender que somos pessoas, homens e mulheres, né? E que temos que escolher o lugar que a gente quer fazer xixi ou cocô, sabe, cara? O mesmo que o homem frequenta, eu vou frequentar, a mulher frequenta, a mulher vai frequentar, ou se eu quiser frequentar de mulher também. Pois é, né? Na minha casa aqui não tem plaquinha na porta. Homens e mulheres usam o mesmo banheiro. Por que não, né? Aí tem aquele discurso que uma travesti, uma mulher trans usar o banheiro feminino vai estuprar uma mulher. Gente, a mulher... sabe? Eles sempre criam uma coisa que nos deixam como marginais para não poder ter direitos, né? É muito complicado. Você sabe que a gente podia lançar uma proposta de um estudo simbólico e de todos os significados em torno do banheiro, porque a gente já falou desse assunto em outro episódio com a Fernanda, né? Que coisa maluca, né? Como é que as pessoas anulam a sua existência pelo banheiro, né? É uma coisa que tem um símbolo bizarro, A gente vai montar um bloco no nosso programa Banheiro Trans. O que você faria no banheiro trans? Então, o que a gente não quer é isso, né? Ter um banheiro trans. A gente quer usar o banheiro que a gente quiser. Exato. Criar um banheiro para pessoas trans seria criar um The Sims. Daqui uns dias a gente está criando uma cidade, as pessoas trans vão tudo para lá. Deixa eu fazer uma pergunta que acho que é muito, muito importante. Eu, como profissional de saúde, quero muito ouvir o Xande. Você falou bastante de uso do nome social e eu sei que os serviços de saúde com frequência não respeitam isso, né? Você falou de precisar ir ao ginecologista e não ser reconhecido, né?
como uma pessoa que tem necessidade de um ginecologista, né? Nos serviços de saúde, que tipo de violência que você já sofreu? Como são os espaços para diálogo de identidade de gênero nos serviços de saúde? Porque o que eu sinto é que os profissionais de saúde têm uma deficiência na formação em relação às questões de saúde LGBT, principalmente saúde trans, né? Então conta pra gente quais foram as suas vivências e que sugestões você pode dar pra gente, quem educa novos profissionais e os próprios profissionais formados que ouvem a gente. Bom, primeiramente tem uma coisa que tem várias coisas, né? Mas é uma coisa muito que eu percebo muito dentro da saúde, principalmente nas UBSs, sem ser ambulatórios específicos para isso, né? Quando você tem, primeiro que as pessoas trazem coisas pessoais, a minha religião, essa coisa. Então, assim, eu já passei por uma coisa de eu falar meu nome e a pessoa fala assim, não, vou escrever o nome que está no CRG, que é o documento. E aí eu falo assim, existe uma lei, tá aqui, sabe? Tem a primeira questão de nome social foi uma cartilha de direitos dos usuários do SUS. E aí eu ter que andar com aquela cartilha no bolso para mostrar. Aí a pessoa ainda fala assim, não, mas isso não chegou aqui, então eu não vou fazer. A questão também de eu já ter passado... Eu cheguei com cólica renal no pronto-socorro e falei, estou com cólica renal, e eu apresentei o meu RG e a minha carteirinha do SUS já tinha mudado o nome. Aí ele falou assim, que nome eu uso? Eu falei, mano, primeiro, você cuida da minha cólica, me chama de Maria, de José, do que você quiser. Cuida da minha cólica renal, que está doendo muito, e depois a gente conversa. Então, assim, o cara queria questionar comigo que nome que ele me chamaria. E tem a questão religiosa, né? E tem a questão de que não tem uma grade sobre isso dentro dos cursos de enfermagem. Não tem, né? Não se discute isso. Geralmente, alguma faculdade, alguma universidade chama pessoas trans para conversarem sobre essas questões. Vou contar um caso rapidinho. Em 2006, eu fiz a minha histerectomia, retirada de útero, ovário e trompas. O hospital que fez a minha cirurgia foi um hospital referência da mulher, o Pérola Byton. Eu me senti no zoológico. Tinha um quarto específico para mim lá, e cada hora aparecia um tipo de enfermeira para ver o que era aquilo que estava ali. E aí aquela frase assim, nossa, nem parece que você é mulher. Nossa, mentira que você é mulher. Então, eu acho que falta realmente um treinamento. E isso, infelizmente, sempre parte do movimento social, nunca parte do serviço de saúde. Isso é uma merda. Eu acho que o serviço de saúde tinha que estar preparado, já que tem. Não estou dizendo dos ambulatórios específicos, porque esses são preparados. E mesmo assim ainda tem o CRT, por exemplo, o centro de referência, o primeiro ambulatório trans do Brasil, tal, mas ainda tem profissionais que ainda carregam a sua questão individual, pessoal, religiosa e não consegue fazer atendimento com respeito. Eu acho que não é aceitar, não. Aceitar é uma opção, respeitar é um dever. Tem que respeitar. Primeiramente, eu estou lá como um homem trans, eu tenho que ser respeitado como homem, ponto. Ele não tem nem que questionar. Mas ainda existe essa questão pessoal, individual, que as pessoas trazem para dentro do serviço. E, realmente, dentro das universidades ou dos cursos, não tem uma grade que trate disso. Eu estava pensando, eu fiz minha mamoplastia em 2016. E eu estava pensando assim, cara, imagina eu estava lá todo anestesiado, porque a gente já viu, né, vídeos por aí de pessoas trans fazendo cirurgia, não cirurgia de genital, né, cirurgia tipo super acidente de moto, e estudantes de medicina fazendo piadinha, colocando foto. Então, assim, você imagina a nossa vulnerabilidade se esses profissionais não têm respeito ou consciência de tudo. Você está anestesiado numa cama, num centro cirúrgico, e ter profissionais homofóbicos, transfóbicos, o que acontece com a gente ali? Então, assim, é uma coisa que eu me preocupo muito também, né? E eu acho que falta realmente isso, uma grade dentro dos cursos de medicina e enfermagem para falar sobre a questão LGBTQI+. É isso. Muito bom, Xande. Muito obrigada por dividir essas experiências que foram fortes e dolorosas para você com a gente. Por um lado, a gente escuta você e sente você forte, sabe? Mas eu imagino que quando você viveu e ainda vive esse tipo de estigma, violência, a dor continua sendo grande, né? E você se fortaleceu com todos esses anos de identidade sendo fortalecida e construindo, né, esse espaço e esse reconhecimento que hoje você consegue e que a gente precisa ajudar mais pessoas a atingir também. É uma questão de resistência. Eu acho que é isso. Não é ser forte, porque dói. Né? Por mais que você
Eu estou numa caminhada de 20 anos de militância. É a questão de você resistir, cara. Fala, não, vai ter que me engolir, é aqui. E essa é a questão do adoecimento mental de muitas pessoas trans. Que muitas pessoas trans não têm essa... Não é porque não tem, cara, é porque não está preparado para receber isso. Eu sou militante, é diferente. Eu chegar num pronto-socorro e passar por uma situação dessa, eu tiro de letra. Aí fala assim, as pessoas trans não procuram a saúde. Não procuram por quê? Porque quando ela chegou lá, o segurança da portaria já discriminou, tal. Então essa pessoa que não tem essa militância, essa bagagem política, que é uma pessoa que só quer cuidar de uma tosse, né? Ela vai ser excluída ali, então ela não volta mais. Então eu tenho visto também, se vocês me permitem falar, a morte de muitas pessoas trans por questões de saúde que pessoas cis não morrem. Por quê? Porque durante muito tempo foi recusado para elas a questão da saúde. Hoje você vê pessoas trans morrendo de doenças. Como morreu dessa doença? Essa doença é curável muito rápido, tem um tratamento. Porque quando chegou na porta para fazer o tratamento, ela foi excluída ali. Você está falando que a pessoa está com uma dorzinha, aí ela tem medo de ir para o hospital, aí de repente é um tumor e a pessoa continua sem ir para o hospital e o tumor evolui para um câncer e a pessoa só vai para o hospital ser tratada quando já não há muito o que ser feito, né? Sim, porque quando ela chegou a primeira vez, ela foi chutada. Quando ela sai de casa, ela já é chutada, né? O processo de educação, que a Vivi falou, é um processo que ele tem que vir desde o segurança que está ali na portaria, o atendente da recepção até o médico. Porque a gente fala muito do enfermeiro e dos médicos, mas a gente esquece que a gente tem uma porta de entrada onde, às vezes, uma travesti chega ali na porta do ambulatório, no ambulatório não, do uma UBS, por exemplo, eu estou falando de São Paulo, porque é daqui que eu sou, e o segurança já começa com piadinha. Então, assim, cara, eu não preciso disso, sabe? A pessoa pensa assim, ó, não preciso disso, eu vou para casa. Eu tomo um remédio, vou na farmácia, compro qualquer coisa, passa a minha dor. Aí quando você vê, o negócio já tá ferrado, entendeu? Eu acho que falta essa educação realmente. O pessoal gosta de falar muito de sensibilização. Acho que não é sensibilizar, não. E tem uma coisa que eu sempre bati muito, isso há muito tempo, é que quando uma prefeitura ou um governo, ele faz um curso para profissionais de saúde ouvirem pessoas LGBTQI+, então assim, principalmente o profissional público, ele tem alguma coisa lá que se ele fizer um curso, ele ganha horas e tal. Só que o que eu percebo é que esses cursos são facultativos. Quem vai assistir essas palestras são pessoas que não têm problema com pessoas trans ou com LGBTs. Quem mais precisava ir não vai, né? Não vai, e assim não tem. Então, assim, é obrigado aí. Tem que ser compulsório. Você vai ganhar umas horas lá, ou sei lá como funciona esse negócio de funcionário público, mas você tem que ir. Então, quem vai é quem não tem problema. Quem não vai é o que vai continuar tratando as pessoas LGBTs como se fossem lixo. Muito bem, mais uma vez, Xande, muito obrigado pela sua participação. Agora a gente vai para o último bloco do nosso programa. O nome do nosso último bloco é Cultura Transviada. Nesse bloco, a gente pede para as pessoas convidadas trazerem alguma dica cultural do mundo LGBT para a gente ajudar as pessoas a se informarem mais, se tornarem mais cultas dentro do universo LGBT ou simplesmente se divertirem um pouquinho. E eu queria pedir para você, Xande, se puder nos dar alguma dica de livro, disco, filme, teatro. Bom, filme para homem trans, apesar de ter sido feito por uma pessoa cis, Meninos Não Choram. E o livro Viagem Solitária, do saudoso João Nery, que é um livro que conta a história dele desde a ditadura até quando ele perdeu tudo, diploma, tudo, reconhecimento. É um livro bem interessante para você saber a caminhada de um homem trans nessa sociedade tóxica. Hoje eu queria falar de um filme que ficou bastante conhecido recentemente, que foi A Garota Dinamarquesa. Fala sobre uma mulher trans. Ela roubou meu filme. É maravilhoso. Eu não acredito, eu nem sei assim. Bom, já que a Vivi vai indicar o filme, ele conta a história de um homem em 1928, na Dinamarca, que vai se identificando como uma mulher e ele passa pela cirurgia de afirmação de gênero. Naquela época, com tecnologia muito precária, e ela acaba falecendo no final. É a Lily. E esse livro, ele é baseado, então, já que a Vivi roubou meu filme,
eu vou dar o livro, que é o Diário de Lily, que foi o livro que fundamentou o filme. Muito bem, Xande, mais uma vez obrigado pela aula que você deu aqui, o show que você deu pra gente, todas as histórias, toda a reverência pra você. Seja muito bem-vindo no nosso programa sempre. Agradeço o convite e estou à disposição, gente. Eu aprendi muito com o que você falou e com certeza vou sair daqui transformada. Acho que os nossos ouvintes vão ter o mesmo sentimento em relação a esse episódio e quero te dar espaço para falar sempre que você achar que a gente tem mais coisa para informar, porque as pessoas precisam muito ouvir vocês. Obrigado mesmo. Beijo, gente. Esse foi mais um programa Saúde e Diversidade, o podcast de saúde para as pessoas LGBT. Não se esqueçam que nós estamos nas redes sociais, todas as redes sociais a partir de agora, e o nosso e-mail é saudiversidade@gmail.com. Nas redes sociais é o mesmo nome, Saúde e Diversidade. Quem faz a nossa edição de som e mixagem é o AJ Oliveira, a distribuição em todos os podcasts é a Saudável Agora Fora do Hospital, Pamela Quevedo, o apoio técnico é da Fernanda Rick. Até semana que vem, tchau, tchau!